O último vídeo aí, que falou inclusive de um canal que fica promovendo, né, pessoas que colocam medo, né, em pessoas que querem aprender sobre o final dos tempos, e entram naquele canal que o último vídeo meu aí falou, né, que Deus é Iau e Jesus não pode falar porque Jesus é blasfêmia, porque o nome é Iauxa. Inventaram, né? Aliás, isso vem de princípios judaicos, né? Pessoas que de religião judaica, judeu messiânico, né? E teve um tempo aí que estava na moda debater sobre o nome de Deus, qual é o nome de Deus, qual é o verdadeiro nome. Hoje não está tanto assim mais. Mas houve uma época que virou uma febre. Pela internet é assim, tem um tempo, né? Lá vem a onda, todo mundo vai. Lá vem a outra onda, todo mundo vai. Então, teve uma época que tinha uma onda que era quem saberia o nome de Deus. Uma coisa que os judeus, por milênios, né? Nem na época de Jesus se falava o nome de Deus. O próprio Jesus dizia reino dos céus. Por que reino dos céus? Para não falar o nome de Deus, porque o nome de Deus ninguém sabe pronunciar. São 4 letras consoantes, não tem vogais. Então não se consegue pronunciar o nome de Deus. Depois que os judeus voltaram da Babilônia, né, do cativeiro babilônico, eles não mais falaram o nome de Deus, por medo, né, como o idioma, né, o alfabeto hebraico não tem vogal, a vogal é subentendida, né, tem a ver com o contexto, a vogal é subentendida. Então eles, como não falavam o nome de Deus, ficaram 70 anos lá, para quem não sabe o que eu estou contando, né? Ficaram 70 anos lá, esqueceram inclusive da Torá, esqueceram de tudo. Começaram a se apegar com outros deuses, casaram-se com mulheres de lá, estranhas, né? Quando eles voltaram, depois de 70 anos que eles estavam lá, eles voltaram para Israel, reconstrução do templo e tal, né? E aí que foi que eles, porque os livros que relatam isso, é o livro de Esdras, né? E o livro de Neemias. Eles, quando voltaram de Babilônia, temiam dizer o nome do Senhor por causa do castigo, né? Tinham sofrido. E os judeus mesmo não pronunciaram mais o nome de Deus. Porque, passados 70 anos, aqueles mais velhos, os sacerdotes, o pessoal que era responsável pela religião, eles já haviam morrido. E por medo de castigo, porque havia um castigo para aquele que pronunciasse o nome de Deus em vão, então eles ficaram sem pronunciar o nome de Deus, lá em Babilônia. E aqueles que nasceram depois, no caso de Esdras, Neemias, todo aquele pessoal que voltaram, não eram mais aqueles que pronunciavam o nome de Deus. Os sacerdotes, eles já haviam morrido, porque, imagine, um sacerdote, se ele tivesse aí seus 30 anos, 40, que tinha que ter por aí para poder ser um sacerdote. Ele, passados 70 anos lá, ele já teria os seus 100 anos, mas debaixo de rigoroso jugo, eles não iam viver 90 anos, 100 anos. Então todos aqueles já estavam mortos. Aqueles que voltaram, já aconselhados por seus pais, seus avós, temiam dizer o nome de Deus. Então, por consenso comum entre eles, resolveram que, quando fosse escrever o nome de Deus, seriam só com as consoantes, sem acrescentar mentalmente, né, sem acrescentar subentendidamente as vogais. Depois, então, começaram a chamar o tetragrama, que é as 4 letras, né, de Hashem, que significa o nome. Quando chega naquele momento ali, que é para ler aquelas 4 letras, que traduzido, transliterado para a nossa língua, é YHWH,
YHWH ou YHVH, né? Quando ia pronunciar essas letras, eles diziam Hashem, que significa o nome, ou também substituíam por Adonai. Acontece que depois, principalmente na época da internet, né, resolveram descobrir o nome de Deus. Não, nós temos que saber o nome de Deus, porque está escrito, só aquele que pronunciar o nome de Deus será salvo. Olha, quer dizer que todo esse tempo passado, todo mundo se perdeu então. Ninguém se salvou porque não sabia pronunciar o nome de Deus. Um absurdo. Nem convém ficar falando muito sobre isso, porque é só ignorante mesmo. Pessoa que não tem inteligência, que não conhece a história, que não sabe nada, que fica debatendo sobre essas coisas e colocando no canal lá, o nome de Deus é tal. Porque o que realmente se acredita entre os judeus e a forma correta, o nome de Deus não é pronunciado, não se pronuncia, mas acredita-se que os equivalentes mais próximos seja o Javé, Iavé, é a pronúncia mais conhecida, né? Aí também tem quem traduziu por Jeová. Quando alguém diz Jeová, sabe que se está referindo-se ao nome do Pai, mas não é a forma correta também. E Jesus é diferente. Há sim uma maneira de pronunciar corretamente, mas o consenso comum da pronúncia do nome Jesus é Yeshua, e não como eles tentam pronunciar aí, Yahusha. Já houve sim escritos, né, livros, né, onde a pessoa vai pronunciar o nome de Jesus em hebraico e usou Yahusha, mas o mais comum é Yeshua, que é o mesmo que Josué. Por quê? Ela fala, Josué é diferente de Jesus, é totalmente diferente. Acontece que no original não tem as vogais. Então, as mesmas letras que escreve Josué, escreve também Jesus. E tem quase que o mesmo significado, os nomes. Ou o mesmo significado, né? Deus é salvação, salvação de Deus. Agora, o que eu queria falar também, né, esgotando esse assunto sobre o último vídeo que eu fiz aí, falando sobre essa questão do nome, né, e que esse pessoal que fica criando tumulto aí a respeito de pronunciar o nome, inclusive criaram uma falsa religião que já se dividiu em vários, parecendo vários tentáculos aí, né, parecendo um polvo, né, um polvo, aquele animal marinho, né, que cheio de braços, né. Então, já está tudo dividido essa religião, já tem vários estados aí que já não está mais tendo Romilson como cabeça, e tem os seus próprios cabeças lá, virou uma falsa religião. Foi como aconteceu na idade lá do século XIX, né? Aquelas religiões que surgiram, dizendo que só ele sabia a verdade e tal. Ficou a mesma coisa. Agora teve uma espécie de renovação aí com esse evento aí da internet, né? Advento da internet, surgiu ainda várias outras falsas religiões, né? Porque é fácil de atingir o povo, e o povo é ignorante, não conhece a Bíblia, vai acreditando em tudo que ouve. Não tem conhecimento de teologia, são aconselhados a não aprender teologia, então não sabe julgar, não sabe a diferença entre certo e errado, não sabe interpretar a Bíblia, não sabe hermenêutica, exegese, então não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então aqueles mais sabichão, metidos sabichão, interpretam a Bíblia de uma maneira deles, enfia a goela abaixo dessas pessoas que não têm conhecimento, e essas pessoas aderem a esse tipo de falso ensino, e eles aconselham, não ouve pastores, não ouve teologia, não busque teologia, não estude livros. E aí as pessoas ficam fácil de serem enganadas, né? Então o que eu quero falar aqui é uma outra coisa. Eu só toquei nesse assunto para falar do último vídeo, né, que eu fiz aí. O que eu vou mostrar é sobre a exatidão nas Escrituras. A exatidão nas Escrituras é uma coisa debatida, inclusive, entre pessoas que não acreditam que a Bíblia, inclusive pessoas que se diz que têm fé, como padres, por exemplo, né? Eles resolveram entender assim, que a Bíblia é
foi copiado, por exemplo, de outros livros que já existiam na época, né? Então por quê? Porque na Bíblia tem mitologias, referência a crenças que haviam naquela época também. Então eles falam, olha, os escritores bíblicos, eles se inspiraram em outros livros, inclusive que não era da fé deles. Padres falam isso. E também os grandes estudiosos, por exemplo, a pessoa vai... É curioso uma coisa que eu vou falar aqui, muita gente não sabe. Quando a pessoa vai para o seminário, hoje pode ser que tem outros nomes, né? Antigamente chamava seminário, na década de 80, para aprender teologia, né? São 4 anos lá, depois bacharel, depois vai aprendendo mais, né? Especialistas, por exemplo, em Novo Testamento, depois especialista em Antigo Testamento e assim por diante. Vai se aprofundando mais. Então, quando vai para o seminário, ele começa a aprender lá ensinos tipo, olha, esse versículo foi acrescentado. Esse texto aqui não existe em manuscritos antigos, só em alguns, porque são muitos manuscritos, principalmente do Antigo Testamento. E parece que é milhares, 5.000, uma coisa assim. Então fala, ó, aqui não consta em alguns manuscritos. Então a pessoa vai aprendendo isso e fala, puxa vida, então não era do jeito que eu pensava, hein? Então a Bíblia não é tão assim exata, né? E vai sofrendo aquela alteração na fé. Quando a pessoa termina o seminário, ele já sai de lá meio desenfesado. Entendeu como é que é? Ele já sai assim meio sem fé. Ele já sai mais da letra do que do espírito. Então é um perigo até. A pessoa que não tem discernimento, estudar teologia no seminário, por exemplo, principalmente aconselhado pelos professores lá do seminário, é como na escola, né? O professor ateu vai começar a ensinar para os seus alunos, né, o ateísmo. Então lá no seminário, para o professor não passar por bitolado, né? Então ele vai bancar o sabichão, ele vai dizer, olha, é o seguinte, eu vou alertar vocês aí, que o que está escrito aqui, né, nem sempre é o que está escrito, viu? Porque tem versículos aqui que foi acrescentado, o texto aqui que foi acrescentado, né? Texto, né? Porque depois passou a ser versículos, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é a exatidão das Escrituras. Mas existe exatidão das Escrituras? Existe. Só que não é essa exatidão que tentam defender. É como eu disse agora dessa linha de pessoas que dizem, o texto que foi acrescentado não existe em certos manuscritos e tal. Existe aqueles que ainda querem defender, mas da forma errada. Dizendo aparentes contradições e exatidão das Escrituras. Né? Então, tem outra palavra também que eu não me recordo agora. Não é exatidão, eles usam outra palavra também que eu não me recordo agora. Se eu me recordar a palavra no meio do diálogo aqui, eu falo. Né? A inerrância, eu lembrei. A inerrância bíblica é uma forma errada também de defender. Porque existe alguma coisa na Bíblia, e você vai encontrar, que dá uma impressão que tem uma contradição. Então, usar a palavra inerrância é um erro, usar essa palavra. Vê? Ficou até, né, redundante aqui, né? É um erro usar a palavra inerrância, porque você vai encontrar, sim, no Novo Testamento, texto em que os apóstolos, né, os escritores, erraram escrevendo. Há uma referência, por exemplo, parece que é num dos evangelhos, não me recordo, eu acredito que é Mateus, que fala sobre... a gente vai cair lá, se a gente for no Antigo Testamento, a referência está lá quando fala do vaso do oleiro, né? Ali fazendo o vaso, né? E ele cita um outro autor, um outro livro. E na verdade não está nesse livro, está num outro livro, o texto. Então aí fala, peraí, a inerrância bíblica aqui, ó, ele citou o autor de um livro e o texto não está nesse livro. É que antigamente não era como hoje, que você tem a Bíblia na mão com todos os livros. E o autor, ao escrever aquele texto, ele não lembrou direito quem era o autor do livro que ele estava citando. Então ele citou um nome, mas na verdade o texto está no livro com outro nome.
Então alguém que alega inerrância bíblica já vai ter problema aí. Agora fala assim, mas por que Deus não tomou conta então de uma maneira para não haver nenhum erro? Por quê? Por que Deus não fez isso? Porque é pela fé. Então não seria pela fé, seria uma coisa científica. Não seria fé. E Deus fez isso, que a coisa fosse dessa maneira mesmo, de propósito. Foi de propósito que Deus fez isso. Eu vou endireitar aqui o telefone, aqui, que ele está meio torto. Eu vou entortar já aqui. Vai fazer um barulhinho aí. Aí, então o que acontece? Continuando. Então eu vou mostrar, como que eu vou mostrar? Porque essa inerrância que eles tentam alegar, eu vou dizer que seria exatidão. Porque inerrância é uma palavra errada para usar. Eu vou dizer, é exatidão. Exatidão, mas não aquela exatidão que eles tentam alegar. Alguns doutores tentam alegar naquela defesa que sai de um idente defendendo, porque aí vai cometer erros também. Porque tem os inimigos da Bíblia que vão encontrar textos e vão dizer, tá vendo aqui, ó? Vocês dizem que a inerrância, e eu achei aqui. E não é assim. Naquilo que Deus quis que fosse exato, Ele fez. E eu vou mostrar aqui, agora. Veja, o Gemanomo, ele é uma interpretação. Agora eu vou falar do Gemanomo. Aquele método que eu apresentei, que não existe em lugar nenhum, foi eu que apresentei esse método. Inclusive, ninguém sabe sobre esse método, nem papa, nem bispo, nem qualquer religioso não sabe sobre esse método. Eu também achava que na Bíblia havia alguma coisa, algum enigma, como os judeus desconfiavam. Naquela época eu não tinha acesso a nada judaico, não existia internet, era 1985, mais ou menos. Mas eu suspeitei, né? Eu cismei que na Bíblia havia algum mistério, alguma coisa além do que estava escrito. E olha que eu não tinha nenhum conhecimento judaico, como os judeus pensam. Era muito difícil o material naquela época. Você tinha que ir na biblioteca municipal para você saber alguma coisa. E eu fazia isso. Mas eu não sabia nada sobre essa questão da religião judaica, de cabala, essas coisas tudo que eles usam lá. Inclusive o Gemanomo não é cabala. A cabala, ela fica usando esoterismo, misticismo. Já o Gemanomo não. O Gemanomo é uma coisa mais científica. Não fica usando que o número tem poder, o outro número é negativo, o número é positivo. Inclusive, evangélicos também adotaram essa coisa dos judeus de número positivo e número negativo. O número 6 é negativo, o número 7 é positivo. Isso é esoterismo. Isso é superstição. Número quantifica coisas. O número 666 não é um número maldito, porque é número. Número quantifica coisas. Ou o número é resultado de um cálculo. 666 é o resultado que vai provar quem é a besta. Não é o nome da besta, não é o número da besta. Não é. Quando fala assim, receber o número do seu nome, esse número do nome significa estar de acordo com a lei da besta. Mas o número do nome da besta, eu já mostrei em vídeos meus aí, pode procurar, tem o cálculo da besta, que são 7 vídeos, procura lá, você vai ver. A besta não é um homem, porque se a besta fosse um homem, esse homem teria que vencer 193 países para poder tomar o poder, porque a ONU não aceitaria um ditador. A ONU foi criada para não existir ditadores. Então esse ditador teria que derrubar a ONU primeiro, derrubar a democracia para depois subir no poder. E tem vídeo meu que eu disse que ele teria que vencer 192 países. E tem vídeo que eu disse 193 países. Então tem diferença de um país. Por quê? Porque eu falei assim, 193 ou 192? Porque se o país desse líder, suposto líder, entre aspas, né, concordasse com ele teria que vencer mais 192. E se o país dele não concorda com ele vai ter que convencer o dele mais 192, que seria 193. Por isso que tem vídeo meu que fala 193 e tem vídeo que fala 192.